Fala galerinha, sejam bem-vindos aí ao canal do Creuso, beleza pura? Rapaziada, seguinte, a partir da aula de hoje a gente começa o estudo sobre funções. Esse assunto que é de muita e de suma importância, não só para a matemática, mas para a vida de vocês, né? A função, ela é essa parte da matemática ali que vai estar diretamente ligada com a física, com a química, com várias outras áreas, né, que vai fazer esse trabalho de modelar fenômenos, tá? Então, o fenômeno ele pode ser modelado uma vez que ele tem essa modelagem matemática, ele pode ser estudado, a gente consegue achar pontos de máximo, de mínimo, né, enfim. Só para vocês terem noção o quanto é importante o estudo das funções, não existiria o cálculo diferencial, né, o cálculo que a gente aprende lá na faculdade, né, chamada aula de cálculo, né, ele não existiria, tá? Porque ele é totalmente baseado no estudo das funções. Então, se eu tiro função, não existe cálculo, nem cálculo 1, nem 2, nem 3, não tem mais nada. Beleza pura? Então tá. Então vamos começar aí, vamos ver o que é uma função. Tá? Então, função é uma relação matemática. A gente vai começar a surgir uns símbolos aí, né? Para a gente entender o que é função. Mas assim, ó, de uma forma muito simples, tá? A função ela pega um elemento de um conjunto e esse elemento passa por uma transformação, ok? E ele vai virar um outro elemento, ou seja, vai virar um outro número. Ou talvez também não vire, tá? Mas esses elementos desse conjunto vai passar por uma transformação, tá? E tem mais algumas características é, para gente, a gente poder dizer que é uma função, né? Então, basicamente é o seguinte, rapaziada, eu vou ter meu conjunto de saída, tá? Aqui eu tenho vários exemplinhos aqui que eu coloquei, né? Tá bem genérico, né? Então, eu tenho o conjunto A e o conjunto B. O meu elemento do conjunto A, ele tá sofrendo uma transformação que a gente vai chamar de f, tá? F de função, né? Então, ele sofre uma função e ele vai virar um outro elemento do outro conjunto. Então, por exemplo, ok? Suponha que aqui no meu conjunto A, tô vendo que a setinha tá para lá, né? Então, meu conjunto A é o meu conjunto de saída. Depois a gente vai ver um nome matemático para isso, mas só para a gente entender. Eu tenho conjunto de saída e eu tenho um conjunto de chegada, né? Claro que depois posso ter mais conjuntos envolvidos, mas esse aqui é o caso mais simples, tá? Então, vou lá no meu conjunto de saída, vou pegar o meu elemento. Vou pensar genericamente, suponha que esse elemento pode ser qualquer número, né? Então, eu vou chamar ele de x1. Eu vou pegar o meu x1 vai sofrer uma transformação e vai virar um y1. Tá? A mesma coisa vai acontecer para o meu x2. Ele vai sofrer uma transformação, vai virar um y2. A mesma coisa para o meu x3. Ele vai sofrer uma transformação e vai virar um y3. Quando isso acontece, eu tenho uma função, né? Perceba que cada elemento do meu conjunto de saída está sendo associado a um único elemento do meu conjunto de chegada. Quando isso acontece, então eu tenho uma função. Também posso ter outros tipos de funções, né? Depois, mais à frente, a gente vai aprender a classificar uma função, injetora, sobrejetora, mas nesse momento, né? Olha aqui para o segundo exemplo. Eu tenho meu elemento aqui do conjunto A, ele sofre uma transformação, vira outro elemento do meu conjunto B. Tranquilo, até aqui de boa, né, Creus? Ó, eu pego o meu segundo elemento, sofreu uma transformação, virou, né, aqui. De repente fica mais fácil para a gente colocar aqui. Então, eu tenho meu x1, foi aplicada uma função nele, que ele virou um y1. Beleza? Aqui eu tenho meu x2, foi aplicada uma função nele, ele virou y2. E aqui eu tenho meu x3, foi aplicada uma função e ele virou y2 também. Perceba, né? Ó, o x2 aplicado a função virou y2 e o x3 aplicado a uma função também virou y2. Perceba que isso não está ferindo a definição de função, que diz que cada elemento do meu conjunto de saída tem que estar associado a um único elemento do meu conjunto de chegada. Então, realmente, está de boa. Isso aqui também é um tipo de função.
tá? A gente vai usar muito esses diagramas agora no início para a gente estar explicando o que é uma função, né? Agora veja o terceiro exemplo, tá? Ó, eu tenho meu x1, foi aplicado uma função nele, ele virou um y1, por enquanto de boas. Aqui eu tenho meu x2, não foi aplicado nenhuma função nele, ele está boiandinho, tá? Então isso aqui já é um alerta para gente, olha só, já começa a ferir a nossa, a nossa definição, né? E aqui eu tenho um x3. Olha só, o x3 aplicado na função, ele vira um y3 e vira um outro número aqui, sei lá, y3 linhas, né? Porque esse cara não é igual àquele. Se fosse igual, seria a mesma bolinha. Estão percebendo? Então, esse cara aqui, ele não é função. Por que ele não é função? Porque ele fere a definição, que a definição diz que cada elemento do meu conjunto de saída tem que estar associado a um único elemento do meu conjunto de chegada. Beleza? Então, esse aqui é ok, a função. Esse aqui é ok, a função. E esse aqui não é uma função, uma simples relação ali que eu tenho entre os elementos, ok? Então, para ser chamado de função, a gente tem que ter um certo rigor matemático, tá? Bom, a partir daqui a gente já começa a utilizar uma linguagem. Então, quando a gente está se referindo a conjuntos, né? Por exemplo, aquele que a gente estava lá, ó, quando a gente tem o conjunto A, né? Então, aqui suponho que eu tenho o conjunto A, eu tenho meus elementos aqui, está levando para um conjunto B, né? Esse cara vira aquele ali, vou ficar fazendo a setinha aqui, né? Isso aqui é uma transformação, quando eu tenho algo desse tipo, a gente vai chamar isso aqui, ó. Existe uma função, né, que está pegando elementos do A e está levando no B. Então, é exatamente isso aqui que está acontecendo, tá? De uma forma, assim, digamos assim, mais matemática, né, quando a gente já começa a tratar de elementos cartesianos, aí, legal lembrar lá do plano cartesiano, do tenho abscissa, a ordenada, né, o eixo x, o eixo y, tá? Aqui a gente vai dizer então que o meu x, ele é o cara que vai sempre pertencer ao meu conjunto de saída e o y sempre vai estar na ordenada. Então isso aqui é um padrão, tá? Isso aqui é um padrão que a gente adota na matemática, tá? Então o meu x ele sempre vai estar associado ao meu conjunto de saída e o meu y sempre associado ao meu conjunto de chegada. Então eu posso dizer aqui, ó, que o meu elemento x, né, desse x1, x2, x3, xn, né, x1, x2, x3, ele sofre uma transformação, por exemplo, eu pego o meu x1, eu vou aplicar ele em uma função, em um f de x, ó, em um f, no caso um f do x1, e ele vai virar uma coisa aqui nesse outro lado, no caso um y1, beleza? Então tá, então, são notações que a gente vai vendo ao longo das aulas. Aqui eu não sei se para vocês está meio pequeno, mas é só para dar uma reforçada na definição de função, tá? Então vamos ver o que nesses diagramas aqui, quais são funções ou quais não são funções, né? Então eu tenho aqui no meu item A, olha só, perceba, eu tenho meu conjunto de saída, meu conjunto de chegada, o meu elemento aqui é o 1, 2 e 3, o meu elemento 1 passa por uma função, por uma transformação chamada de R1, então o 1 aplicado no R1 virou 2. Tá aqui tranquilo, né, crianças? O meu 2 aplicado no R1 virou 3 e o meu 3 aplicado no R1 virou 4. Perceba que eu estou sempre chamando 1. Inclusive, nesse caso, eu consigo até determinar a lei da minha função. Depois a gente vai falar mais um pouco sobre isso. Qual que é a lei da minha função ou a lei da minha transformação? Eu estou sempre adicionando 1 ao número do meu conjunto, ao elemento do meu conjunto de saída, né? Eu poderia dizer aqui, ó, o R1, né? O meu R1 em relação, vamos supor que esses elementos são x e esses elementos são y, então meu R1 de x ele é igual a x mais 1, né? Porque eu estou sempre pegando x somando 1, pegando x somando 1, e daí eu vou ter meu elemento do y. Então, no item A é função? É função.
cada elemento do meu conjunto de saída, tá? Se relacionando a um único elemento do meu conjunto de chegada. Show de bola. Vamos dar uma olhadinha aqui no 4. Puxa vida, no 4 tem esse elemento, esse conjunto é formado por um único elemento. Ok? Então, perceba, olha só, o 4 ele está sendo, como é que eu vou dizer? Ele está sendo aplicado numa função chamada R2, ok? E o 4 está virando, em um momento está virando 2, em outro momento o 4 está virando menos 2. Então, nesse caso, para essa situação aqui, perceba que ele está, como é que eu vou dizer? Ele está ferindo, né, a minha definição de função, porque eu tenho um elemento me levando para outros dois elementos diferentes do conjunto de chegada. Então, esse caso, ele não é função, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no C. Então, olha só. Eu tenho meu elemento do meu conjunto de saída, elemento do meu conjunto de chegada. Eu estou pegando o 5, estou aplicando numa função, está virando 25. Estou pegando menos 5, aplicando na mesma função e está virando 25 também. E o raiz de 2 está virando 2. Perceba que nesse caso está de boa, porque cada elemento do meu conjunto de saída está sendo associado a um único elemento do conjunto de chegada. Eu não feri a minha definição. Tá? Então, esse aqui, ela é também a função. E se a gente olhar um pouquinho mais para saber qual que é a regra, né, o que está acontecendo com o meu x, o que eu estou fazendo com o meu x para virar o meu y, o que eu estou fazendo com o meu elemento do conjunto A para virar o meu elemento do conjunto B, eu estou elevando ele ao quadrado, né? Perceba que 5 ao quadrado é 25 e menos 5 elevado ao quadrado também é 25. E o raiz de 2 elevado ao quadrado é igual a 2. Então eu tenho aqui a minha função e, além disso, a minha lei da minha função. Beleza? Vamos para o último exemplinho ali. Então, fechando aqui no item D, olha só. Aqui eu tenho meu conjunto de saída, aqui meu conjunto de chegada. Então, o meu elemento 4, ele está se relacionando, está passando por uma transformação, está virando 8. E perceba que o meu elemento 6, ele está boiando. Só que esse conjunto, ele é o meu conjunto de saída, tá? Se ele é meu conjunto de saída, todos os meus elementos do conjunto de saída, eles precisam estar se relacionando, né? Com o elemento lá no meu conjunto de chegada, que não está acontecendo aqui, tá? O contrário pode acontecer. Eu posso ter elementos aqui boiando, aqui, ó, boiando que eu estou falando aqui, não estão se relacionando no meu conjunto de chegada, mas não no meu conjunto de saída. Então, quando acontece isso aqui, também não é função. Beleza, rapaziada? Beleza pura. Então, olha só. Até o momento eu estou utilizando, né, conjunto de saída, conjunto de chegada, mas matematicamente não é correto estar falando assim. Eu não estou falando assim porque a gente está se, né, para a gente tá se familiarizando com os conjuntos. O meu conjunto de saída, tá, onde eu pego os meus elementos e eu vou aplicar ele na minha transformação, na minha função, ele é o meu domínio, tá? Ele é chamado de domínio. O símbolo é esse, ó, D maiúsculo de f de x aqui, né? E ele vai ser o meu conjunto de saída daqui para frente. Então, sempre quando eu falo domínio, ele é o meu conjunto de saída, tá? Eu não vou mais falar conjunto de saída, eu vou falar domínio, tá? E o meu conjunto de chegada, olha só que legal. O meu conjunto de chegada recebe o nome de contradomínio. Então, contradomínio é o meu conjunto de chegada, tá? E o símbolo que a gente utiliza, que é o meu conjunto B, né, é o CD de contradomínio, beleza? Contradomínio da função. Então, é o conjunto B. E além disso, eu vou ter um terceiro conjunto, e bem importante, tá? Que é chamado de imagem, ok? O que é a minha imagem? A minha imagem são só os elementos que estão sendo relacionados, tá? Do meu contradomínio. São só os meus elementos, né? A minha imagem, a ideia de imagem ali vem de você olhar no espelho e se refletir, né? Você consegue ver ali um dual, né? Então, a ideia é essa. Então aqui eu vou reescrever aqui. Aqui eu tenho o mesmo exemplo que a gente está vendo, utilizando o diagrama.
Mas agora eu vou escrever de outro formato. Então, olha só. Os meus elementos aqui do meu domínio, beleza? Meu domínio da função, eu vou chamar isso aqui de função f, tá? O meu domínio da minha função vão ser quais elementos aqui? Ó, é o meu conjunto de saída, o domínio, né? Então ele é formado pelo elemento 1, 2, o 3 e o 4. Ó, o galo está cantando isso, vocês estão ouvindo. Depois, ó, então esse aqui é o meu, não é mais um A, então esse aqui é o meu domínio. E o meu conjunto B, ele é o meu contradomínio. Então ele é o meu contradomínio da minha função. E ele é formado pelos elementos 2, 4, 6, ó, 1, 2, 3, 4, tá em ordem, 1, 2, 3, 4. Bom, não vou escrever todos, né? Vai até o 8, tá? Então, os números naturais até o 8. Beleza? Só que eu tenho um terceiro conjunto, que são os conjuntos que estão se relacionando, que é, por exemplo, o meu conjunto imagem dessa minha função, nesse exemplo em particular. Ó, o 1 está se relacionando, ou ele está sofrendo uma transformação e virando 2. Então, a minha imagem é o 2. Aqui, a minha imagem vai ser esse outro subconjunto, só dos que estão se relacionando. Perceba que o 1 não está se relacionando, o 3, nem o 5, nem o 7. Então, a minha imagem é formada pelo 2, pelo 4, pelo 2, pelo 4, né? Pelo 6, pelo 8, nesse exemplinho que o prof colocou aqui. Tá? Então, o meu contradomínio é esse maior e a minha imagem é esse menor. Pode ser que a gente consiga um conjunto onde o meu contradomínio seja igual à minha imagem. Pode ser. Não é esse exemplo aqui que o prof está falando. Isso pode acontecer. Mais para frente, quando a gente começar a classificar as funções, isso vai ser um quesito para poder classificar a função em um certo tipo, tá? Então, nesse primeiro momento, então, o que a gente tem? Conjunto de saída é o meu domínio, conjunto de chegada é meu contradomínio, e os meus elementos lá do meu contradomínio que se relacionaram com meus elementos do meu conjunto de saída, ou seja, o meu domínio, ele vai ser o meu conjunto imagem. E legal aqui, ó, se vocês lembrarem lá das primeiras aulas de conjunto, né, a minha imagem, ela necessariamente tem que estar contida no B. Por quê? Porque ela é um subconjunto do B, tá? Então tá aqui, subconjunto do B. Beleza, galerinha? Até nem queria estender muito essa aula, mas é isso, né? Tem muito pano para manga aqui. Então vamos fazer uma atividadezinha aqui, singela, tá? Só para fixar esses conceitos que o prof falou. Beleza? Então olha só, dados os conjuntos, eu tenho o conjunto A, menos 2, menos 1, 0 e 1, conjunto B, menos 5, menos 2, 1, 4, 5 e 6. Então tenho esses dois conjuntos, tá? Então meu A vai ser meu conjunto de saída e meu B é meu conjunto de chegada. Então existe uma relação, ele usou R aqui de relação, né? No caso que a gente vai dizer, né, que é uma função, é uma relação, né? E essa relação, olha só, ela vai pegar os meus elementos do meu conjunto de saída, no caso aqui que é o x, né? Eu vou ter que triplicar ele, somar 1 e vai virar um elemento do meu conjunto de chegada. Com isso, eu vou ter o que a gente chama de par ordenado, par xy, tá? Par ordenado. E aqui não se assustem, esse x não é x, isso aqui é um x de produto, tá? Isso aqui está dizendo que pertence, tá? Então, esse meu par ordenado que eu vou ter, ele vai pertencer ao produto cartesiano do A com B, tá? O produto cartesiano do A com B, gente, é simplesmente, como é que eu vou dizer? É como se eu aplicasse meio que uma propriedade distributiva aqui, tá? Então, olha só, rapidinho que eu vou pagar isso aqui, ó. Suponha aqui que eu tenho o menos 2, o menos 1, o 0, o 1, tá? Aí eu tenho meu conjunto B, menos 5, menos 2, menos 1, enfim, vai lá. Então, meu plano cartesiano, meu produto cartesiano é o menos 2 vezes o menos 5. Então, esse aqui seria um par ordenado, menos 2 e menos 5, xy, tá? O outro par é o menos 2 com menos 2, menos 2 com menos 2. Aqui é o menos 2 com 1,
Tá? E assim vai. Depois o menos 1 com 1, menos 1 com menos 5, menos 1 com menos 2. E daí eu vou ter todos os meus pares. Para saber o total de pares é só multiplicar a quantidade de elementos que eu tenho em cada conjunto, tá? Então a ideia é essa aí. Mas vamos resolver aqui atividades. Ali é só para dar uma elucidada no que é, né? Então olha só, determine a relação R em forma de pares ordenados. Tá? Então vamos aplicar os carinhos. Então eu tenho esse R, né? Então ali, ó, eu tenho por exemplo, ó, vou pegar meu primeiro elemento aqui, ó, x igual a menos 2. O meu y vai ser igual a quanto, Creus? A gente vai usar essa relação aqui. O meu y é igual a 3 vezes o x. Mas quem que é o x? É o menos 2. Então 3 vezes o menos 2 mais 1. Ok? Mais 3 vezes menos 2 é menos 6. Menos 6 mais 1 é 5. Opa, então tá aqui. O meu x é menos 2, o meu y é 5. Então eu tenho meu par menos 2 e 5. Beleza? Vou pegar o outro par. O outro par é com x igual a menos 1. Então x igual a menos 1. Quanto que é meu y? Nesse caso, olha, o meu y vai ser 3 vezes o meu elemento, no caso menos 1, tá? Mais 1. Oi, mais 1. Isso aqui é o quê? 3 vezes menos 1 é menos 3, mais 1 é menos 2. Então, o meu menos 1 está se relacionando com menos 2. Opa, ali eu esqueci do sinal, né, gente? Aqui foi mal. Aqui, ó. Aqui é menos 6 mais 1 é menos 5, né? Olha que eu coloquei, eu arrumei ali, tá? Vamos pegar o próximo elemento. Meu elemento aqui agora é o 0. X igual a 0. Se o x é 0, o meu y quanto que é? Olha, meu y vai ser 3 vezes o 0 mais 1. Mais 3 vezes 0 é 0. Mais 1 é 1. Então, quando o meu x é 0, o meu y vai ser 1. Vou ter esse par ordenado. E por fim, eu tenho x igual a 1. X igual a 1. Ou seja, o que, que eu estou fazendo? Estou pegando cada elemento do meu conjunto de saída, do meu domínio, estou aplicando uma função, aqui no caso uma relação R, uma função, né? E ele está virando um elemento do meu conjunto de chegada, tá? Então, o 1, quanto que vai ser o meu par ordenado do 1? Então, meu y vai ser 3 vezes o 1 mais 1. 3 vezes 1 é 3, mais 1 é 4. Então, esse par ele vai ser o 1 e o 4. Beleza? Aí, vamos ver se existem esses pontos aqui. O menos 2 está aqui, o menos 5 está aqui. Ok. O menos 1 está aqui, o menos 2 está aqui. Ok. O 0 está aqui, o 1 no y está aqui. Fechou. O 1 está aqui no meu conjunto de saída, no domínio. E o meu 4 está aqui, fechou. Então esses são os pares ordenados, né? Esses pares ordenados aqui que ele queria encontrar. Então a gente fez uma, né? Em outras palavras, tá? Ó, em outras palavras, eu tenho aqui, ó, o meu menos 2, o meu menos 1, o 0 e o 1. E aqui eu tenho meu conjunto de chegada, né? Menos 5, menos 2. Então, meu menos 2, ele está se relacionando com o menos 5. Aqui, né? Fazer setinha. O meu menos 1 está se relacionando com o menos 2. Então, esse aqui se relacionando com o menos 2. O meu 0 está se relacionando com o 1. Ó, 0 com 1 e o 1 se relacionando com o 4. Mas eu tenho mais elementos aqui, né? Eu ainda tenho o 5 e tenho o 6. Tá? Então, só para gente reforçar aquele conceito que o prof conversou lá sobre domínio, né? Então, esse meu conjunto é o meu domínio,
esse meu conjunto de chegada é o meu contradomínio, e eu ainda tenho um outro conjunto, que é o conjunto imagem, que é formado, que é um subconjunto do meu contradomínio, e ele é formado só pelos meus elementos que estão se relacionando, tá? No caso, eu acabei de fazer o item B aqui, né? Construir o diagrama de flechas é exatamente isso daqui. É o item B aqui que eu acabei de fazer. Beleza, galerinha? Eu acho que a ideia é a gente fazer mais atividades, mas eu vou dividir essa aula em duas. Eu acho que já é uma introdução sobre o que é uma função, né? Não falei ainda dos tipos de funções, das classificações de funções, né? Aqui no primeiro ano é bem extenso esse conjunto de funções. A gente vai estudar os tipos básicos de funções, então função afim, função de segundo grau, função exponencial, função logarítmica, tá? E também tem as funções trigonométricas. Acho que as trigonométricas entram mais no segundo ano, mas eu vou falar alguma coisinha aqui, funções modulares, né? E, enfim, tem uma série aí de funções aí para estudar. Beleza? Então fica um abração do Creuso, até a próxima aula, valeu, fui!